Meu nome é Luciana Lopes Rocha. Eu sou juíza coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O tema dessa videoaula é o contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher em tempos de pandemia do Covid-19. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância internacional em janeiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março, declarou a pandemia do Covid-19. No Brasil, foi declarado em 20 de março a existência de estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas como a pandemia afeta mulheres e meninas? A ONU Mulheres alerta de que, durante o contexto de emergência, aumentam os riscos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, em razão do aumento das tensões em casa, das medidas de isolamento social das mulheres, das restrições ao movimento em quarentena, dos impactos econômicos da pandemia, que podem criar barreiras adicionais para o rompimento do ciclo da violência. A pandemia, portanto, ela traz consequências potencializadoras em fatores de risco de violência perpetrada por parceiro íntimo. As medidas de isolamento social, elas podem levar a um aumento exponencial da violência contra mulheres e meninas em suas casas. Isso porque pesquisas evidenciam que a casa é um lugar de perigo para as mulheres. A pesquisa Raio-X do Feminicídio, feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, revelou que entre os feminicídios consumados e tentados, 66% ocorreu dentro de casa. No mesmo sentido, pesquisa feita pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelou que entre os feminicídios consumados no período de 2015 a 2019, 71% ocorreu no interior das residências. Mas quais são os fatores de risco que contribuem para o aumento da violência doméstica durante a quarentena? O primeiro deles é o isolamento social. Considerado a medida mais eficaz para prevenir o contágio e a contaminação do Covid-19, a medida preventiva de isolamento social fragiliza a rede de apoio das mulheres, que são as outras mulheres. Apoio das mães, das avós, das tias, das irmãs. Sororidade. Rede de afeto, de familiaridade, vizinhança. Com as restrições impostas de circulação social, a mulher se mantém muito mais isolada de sua rede de apoio, da família, da comunidade, e perde a possibilidade de proteção comunitária horizontal quando rompe com outras mulheres. Também é considerado fator de risco o maior controle do autor dos fatos. Com a presença maior dentro da residência durante a quarentena, aumenta-se a monitoração da mulher, a monitoração de suas ações, e com isso criam-se obstáculos adicionais para que a mulher consiga acionar pedidos de proteção. O aumento de consumo de bebidas alcoólicas, drogas e medicamentos não é causa de violência, mas é um fator de risco para reincidência durante este período também. O abuso de substâncias é considerado fator de risco extremo para a ocorrência de violência. Estudos indicam que o uso nocivo de álcool está associado a um aumento em 4,6 vezes do risco de exposição à violência perpetrada por parceiro íntimo. Os impactos econômicos da pandemia também são considerados fator de risco de violência contra as mulheres. Aumentam-se as tensões em casa, muda-se a dinâmica relacional e, com isso, a instabilidade econômica, a redução salarial, o desemprego de trabalhadores formais, a perda de renda dos trabalhadores informais pode sim representar tanto fator de reincidência como fator de risco de feminicídio. Todos esses fatores aqui falados, o isolamento social, o comportamento controlador, o uso de álcool, drogas e substâncias e os impactos econômicos, e instabilidades econômicas, são fatores de risco já bem conhecidos da literatura nacional e internacional de risco de violências contra as mulheres. Esses fatores destacados, eles compõem alguns dos 25 itens do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instituído pela Resolução Conjunta número 5 de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Com efeito, o formulário ele é considerado novo instrumento da política judiciária nacional e também das políticas instituídas pelo Ministério Público, que consideram o feminicídio como um fenômeno evitável. A importância do conhecimento de fatores de risco é fundamental para a gestão dos riscos identificados.
para que nós possamos adotar respostas eficazes na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, para adequada gestão dos riscos identificados a partir do conhecimento dos fatores existentes no caso concreto.